Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula sobre funções quadráticas. Na 12ª aula do nosso trabalho, nós vamos tratar sobre atividades envolvendo funções quadráticas e entender como podemos modelar um problema utilizando esse tipo de função. Vamos lá. Para começar, nós temos um primeiro problema que trata do número de diagonais em um polígono. Olha, a figura a seguir apresenta alguns polígonos e suas diagonais. Sabe-se que o número de diagonais de um polígono varia de acordo com o número de lados. Observa, cada vértice pode enviar diagonal para qualquer vértice que não seja ele mesmo, nem consecutivo a ele, ou seja, nem para o próximo, nem para o anterior. Então, ele consegue enviar diagonais apenas para vértices que não são nenhum desses três. Ou seja, para cada vértice eu envio n menos 3 diagonais. Então, num polígono de 4 vértices, cada vértice envia uma diagonal. Num polígono de 5 vértices, cada vértice envia 2 diagonais. Num polígono de 6 vértices, cada vértice envia 3 diagonais, e assim por diante. Então, cada vértice vai enviar 2 diagonais, mas nós temos, no pentágono, por exemplo, mas a mesma que é enviada, por exemplo, do vértice A para o vértice C é a mesma diagonal que vai de C para A. Ou seja, cada diagonal, nessa forma, seria contada 2 vezes. Então, como podemos modelar esse problema? Olha, se o número de vértices eu chamo de n, o número de diagonais que vão ser enviadas de cada vértice é n menos 3. Lembrando que eu não posso enviar nem para mim mesmo, nem para o meu amigo da esquerda, nem para o meu amigo da direita. Então, para cada vértice, eu só tenho n menos 3 diagonais. E aí, como a mesma que vai volta, então eu teria que dividir esse resultado por 2. Então, modelamos esse problema com o número de diagonais em função do número de vértices ou de lados, é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Olha, multiplicando ali, nós temos n ao quadrado menos 3 sobre 2. Só para transformar em uma função quadrática, pessoal, não era necessário isso, bastava substituir o 10 na nossa função, o d que depende do n, quando o n é 10, 10 ao quadrado 100, menos 30 sobre 2, e já conseguiríamos achar a resposta correta, que é 35. Mas, transformando numa função, olha, eu tenho 1 meio de n ao quadrado menos 3 meios de n. E assim eu teria uma função quadrática bem definida, com a igual a meio, b igual a menos 3 meios e c igual a 0. Assim, olha, o d de 10, quando n vale 10, seria metade de 10 ao quadrado, que é 100, menos 3 meios de 10. Ou seja, 50 menos 3 vezes 10, 30, sobre 2, 15. Resposta correta, 35. Não precisava disso tudo, mas foi importante para a gente entender como podemos modelar um problema através de uma função quadrática. Vamos para a próxima questão. Essa segunda questão diz o seguinte: para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. O número de infectados é dado pela função menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dias e t0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no... Vamos lá, pessoal. Nós já temos a nossa função quadrática, né? Nós temos que menos 2t ao quadrado mais 120t é igual a y. Mas a gente quer que esse y seja 1.600. Então, eu quero determinar o dia em que esse resultado aconteceu. Ali, pessoal, olha, dividimos todos os termos por menos 2. Ó, menos 2 dividido por menos 2, 120 por menos 2 e 1.600 também por menos 2. Aproveitando para fazer o completamento de quadrados, metade de 60 é 30, ao quadrado 900. Como sabemos, precisamos equilibrar, então, 900 dos dois lados da igualdade. Como temos um trinômio do quadrado perfeito, t menos 30 ao quadrado, que é igual a 100. t menos 30 igual a 100, nós temos duas opções. Ou t menos 30 é 10, ou t menos 30 é menos 10. Dessa forma, eu tenho duas opções, o t1, que é igual a 20, ou o t2, que é igual a 40. Nesse caso,
A segunda dedetização começou no 20º dia após a infecção. Pessoal, essa foi a nossa última aula sobre funções quadráticas. Espero que vocês tenham aprendido bastante e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.